apóstolo. Vamos lá então? Atos, capítulo de número 5, vamos falar do relacionamento do casal, como deve ser e como você deve tomar decisões na sua vida. Vamos aqui, diz assim, ó. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Diga-se, misericórdia. Não, pastor, misericórdia não é graças a Deus. Não, irmão, é misericórdia mesmo. Se você voltar aqui um pouquinho, no capítulo de número 4, principalmente, as pessoas tinham como hábito, primeiro, que eles tinham uma crença que Jesus voltaria imediatamente. Então, quando as pessoas se convertiam e elas tinham propriedades, também costumava as propriedades dessas pessoas serem tomadas e elas perdiam tudo. Então, o que eles faziam para não perder? Dividia com todo mundo, para não ficar sem. E assim tinha aquelas pessoas que faziam isso, não era obrigado ninguém a fazer, mas teve até um camarada chamado, por exemplo, Barnabé, que significa o filho da consolação. Barnabé, por exemplo, é um dos últimos que a Bíblia fala aqui no capítulo número 4, que Barnabé vendeu sua propriedade, levou e entregou. Então todo mundo olhava para Barnabé, via ele ali como uma pessoa, generosa, como uma pessoa bondosa, como um camarada, que distribuiu, que pegou do que tinha, espontaneamente cedeu para todos os outros. E então o Ananias, que também havia se convertido, de passagem, é bom que a gente mostre isso, ele, digamos, hoje seria o chamado evangélico, só que Ananias e também a Safira, os dois eram crentes também, eles tinham um problema. Qual o problema deles? O problema deles era mostrar para os outros que eles também estavam dentro, que eles também estavam fazendo a coisa certa. Então, demonstrando pela aparência, algo que de fato na realidade não existia. Sabe aquela coisa, por exemplo, que a pessoa quer demonstrar que ela está bem, mas ela não está? Passar aquela imagem que na realidade não existe. Tem muita gente assim. Primeiro, isso já começa na questão do namoro. Quando a pessoa vai namorar, ela finge ser até crente. Vai para a igreja, participa dos cultos, se torna aquela pessoa, entre aspas, espiritual. E depois, quando casa, já não vai e ainda proíbe. Ou tira a pessoa de rota para outro canto, para outro lugar, e as pessoas passam a fazer isso. E muita gente, eu tive uma senhora, por exemplo, que em 1994, lá em Governador Valadares, essa senhora, o camarada que casou com ela, passou a acompanhar ela nos cultos do amor. Teve sábado passado, Todo primeiro sábado do mês tem um culto do amor aqui. A reunião para casais, para solteiros, aí tem essa reunião no primeiro sábado de cada mês. Todos os meses tem. Pastor Daniel, pastor Anilton, outros aí participam e trabalham nessa reunião aí do amor. E lá a gente tinha, naquele tempo, a reunião sentimental. E essa senhora, ela participava da reunião, e o camarada passou a participar da reunião com ela. E depois, quando eles casaram, ele parou de ir. E não só parou de ir, passou a
proibir ela de também ir. Então, o que ele fez? Ele fez igual a Ananias. Sabe aquela pessoa que parece tão perfeita, mas de tão perfeita você já suspeita, que de tanta perfeição aquela pessoa está escondendo alguma coisa? Tem alguma coisa a esconder? Quando você vê, por exemplo, né, a gente assina encontros de casais, aí a gente conversa, aí tem aquele casal assim, olha, eu estou casado há 25 anos, eu nunca tive uma discussão, uma briga, um desentendimento, né, eu nunca tive nada, eu me sinto um desgraçado quando eu escuto um cara falar um negócio desse, irmão. Né? Por quê? Porque, rapaz, como que você é uma pessoa de... Mas nós somos cristãos, pastor. Mas nós corre sangue aqui dentro, aqui, ó. Isso aqui é carne. Né? Então, as pessoas dizem assim, não, nunca tive. Aí um dia eu não pude esconder, eu falei assim, eu não sabia que Jesus tinha casado. Né? Porque Jesus foi o único que pisou nesse mundo, viveu, foi tentado e não caiu em pecado. Mas eu falei assim, Maria, eu sei que ela casou, mas também não foi com Jesus. Ela casou com José. E o José, você vê que o José queria até largar ela antes mesmo do casamento, né? Então, alguma coisa ali não batia. Mas esse casal, posteriormente, né, depois... Um dia depois, lá estava a gente sentado, aconselhando, orientando, porque o sujeito queria até ir embora, porque eles tinham combinado em casa que era para eles passarem aquela imagem de um casal perfeito, era para eles passarem aquela imagem de um casal, né, assim, não tem problema nenhum, top. Só que lá as máscaras caíram. O que eu quero mostrar para você? Igual, por exemplo, se você seguir aqui, você vai ver que Pedro vai dizer assim, Ananias, primeiro, essa coisa que está no teu coração não é nem sua e muito menos Deus que colocou isso aí. Satanás encheu o teu coração. Para a pessoa, por exemplo, esconder, fingir, para a pessoa tentar parecer um bom moço, um casal perfeito, aquilo certinho, tudo direitinho, né? Atrás daquilo ali tem um incentivo e uma motivação, e essa motivação é o inferno. Por que eu te falo isso? Bom, se Ananias tinha convertido e Pedro estava lá, por que quando Ananias e Safira resolveram fazer o que eles foram fazer, por que eles não conversaram e pediram conselhos? Tem gente que diz assim, se conselhos fossem bons, você não daria, você venderia. Mas também a Bíblia diz que na multidão dos conselhos é que está a vitória. Quando você não se aconselha para tomar decisões sérias, não é eu, por exemplo, não precisa você ficar preocupado comigo, né? O meu filho, os meus filhos, por exemplo, né? o Samuel, por exemplo, quando ele foi casar, ele veio comigo e me pediu conselhos. Falou quem era a moça, perguntou o que eu achava. Quem tem que achar é ele que está casando. Eu só tenho que mostrar a ele as diretrizes certas para que ele não cometa erro. A decisão é dele, eu não vou interferir e dizer, não, você não vai casar com essa pessoa. Não é eu que estou casando. Não é porque tem pai, tem mãe. Não, você vai casar com essa moça que, irmão, esse tempo já passou, não existe isso mais não. A pessoa é que escolhe, ela tem o poder de escolha. É a pessoa que vai escolher com quem ela vai se unir, com quem ela vai viver. Não tem que ser você, nem, sei lá, nem ninguém que tenha que escolher para o outro.
Ele acertou, parabéns. E vai acertar se você der as orientações corretas. E a própria pessoa, eu jamais vou chegar e falar assim, não, essa pessoa não é para você, você não pode casar com essa pessoa, eu não concordo que você case com ela. Eu já disse para pessoas, por exemplo, olha, você pode estar cometendo erro, mas é você que decide, não sou eu. Ao meu ver, ao meu pensar, ao meu analisar as coisas, os fatos, aquilo que você me diz, aquilo que você fala, de como é a pessoa, de como você é, então você pode estar cometendo um engano. Então espere sanar essa dúvida para você ter certeza. Eu não vou falar, não, acaba com isso, que isso não é de Deus. Se Deus mostrar, eu falo, mas dificilmente Deus vai fazer isso, irmão. Porque, no fundo, o próprio Deus dá a gente, dá a nós o poder de escolher. Ele não vai escolher para nós, ele vai dar a nós as direções para a gente aplicar. Agora, quem vai tomar a decisão final é você, porque você vai ter que ser responsável com a sua decisão. O que é mais terrível, por exemplo, é a gente perceber que eles não buscaram orientação da decisão que eles tomaram juntos. Você pode ver que essa falta dessa direção que eles não tiveram, não só trouxe Satanás para dentro do coração, mas também trouxe posteriormente para eles o que mais? O que mais? A morte. E não foi morte espiritual não, tá? Foi morte física mesmo. Eles morreram. Morreu o Ananias e posteriormente morreu quem? A Safira. Agora, ela poderia no mínimo ter escapado, ela não poderia? Sim ou não? Porque quando Ananias foi com Pedro, a combinação foi os dois. Mas quando Ananias foi, ele foi sozinho. Quando a Safira vem, Ananias já estava morto. E Pedro faz a ela a pergunta daquilo que Ananias havia respondido. E o que ela faz? Ela confirma o que ela combinou com o marido, ou seja, vamos fingir que estamos fazendo o correto, o certo. Vamos fazer dessa forma. E aí, quando ela vai e abre a sua boca, o que Pedro faz com ela? Os homens que levaram o teu marido, levarão também a ti. Ela poderia ter escapado se ela não tivesse juntado com o marido para viver de aparência. Se ela não tivesse concordado com aquela sugestão que Satanás colocou no coração de Ananias. Como ele pode colocar? Lá no Éden ele colocou a sugestão no coração de quem? De Eva. E aqui ele está começando, que aqui é o começo da igreja. Lá no começo da humanidade, ele colocou no coração da mulher. Agora, aqui no começo da igreja, ele coloca no coração de quem? Do homem. Para mostrar para mim, para você, que quem está certo, né? O pessoal, por exemplo, pega lá, porque foi Eva que desgraçou nossa vida, foi Eva que conversou com a serpente. Aí aqui foi Ananias, irmão. Aqui foi o homem. Isso é para mostrar para você, não é que um está certo e o outro está errado, né, e ninguém tem razão ou coisa alguma. Quem tem razão sempre será o Senhor Deus. E Deus estará onde? Quando você não estiver bem, o seu relacionamento não estiver bem, o seu casamento não estiver bem. Eu costumo dizer uma coisa, não quer falar comigo? Vai falar com alguém que você confie. Faça uma oração a Deus. Se você não encontrar na cidade de Cuiabá alguém para te dar um conselho nessa circunstância, é impossível que no Brasil, irmão, não tenha. E se não tiver no Brasil, procure no mundo. Mas peça ajuda. Para quê? Para você não tomar decisão motivado, sei lá Deus, pelo quê? No caso de Ananias aqui,
Foi Satanás. Tem gente, tem casal que às vezes Satanás está entrando. Lá no Éden ele entrou para o lado de Eva. Aqui ele entra pelo lado de Ananias. Lá no Éden, ele fez com que Adão se ajuntasse, ouvisse a mulher e fizesse aquilo que a mulher cedeu. Aqui ele entra no Ananias e o Ananias manipula a Safira e leva ela para o lado dele. Então, em ambos os casos, o negócio deu B.O. A coisa deu errada. Porque quando Satanás ele entra, e ele entra onde? Ele entra por causa do engano, ele entra por causa da falsidade, ele entra por causa das aparências, quando a gente não é autêntico, quando a gente não é verdadeiro. Quando nós não somos capazes de sermos sinceros, como diz o missionário Soares, é melhor a gente ficar vermelho por 5 minutos do que amarelo para o resto da vida. Né? Porque tem gente que diz assim, não, porque eu acho, por exemplo, um dia um senhor, por exemplo, ele disse assim para mim, eu acho, pastor, que a vida de um casal se refere a eles e entre 4 paredes é os dois. Eu falei, mas eu não estou falando nada com o senhor entre 4 paredes. Não quero saber de sua vida sexual, não. Quero saber da convivência, do respeito, do afeto, do trato, da maneira de lidar, da forma de tratar, da maneira de falar. Só isso. Não estou perguntando ao senhor quantas vezes o senhor vai com sua mulher para dentro do quarto. Não estou perguntando isso, não. Não estou perguntando como é o procedimento entre vocês dois. Não estou perguntando nada disso. E nem quero saber. E tem coisas, por exemplo, na vida de um casal, que sabe, por exemplo, inclusive, uma tragédia, né? Hoje, eu tinha uma moça lá da Paraíba. Eu conheci ela lá no Rio de Janeiro, em 1997, quando fui para lá. Moça não, era uma divorciada, porque o camarada casou com ela lá na Paraíba, eles foram embora para o Rio de Janeiro, lá eles prosperaram, cresceram, e depois, um dia eles voltaram na Paraíba para visitar a família, e resolveu levar uma irmã dela mais nova, para morar com eles, na casa deles, e ajudar a irmã, para a irmã trabalhar, ter um emprego. O que aconteceu? O camarada se apaixonou pela irmã e botou ela para fora de casa com o filho dela. Vamos lá, vamos na Bíblia, né? Depois vamos te dar algumas coisas para você ver que às vezes você tem que fechar a porta da sua casa para a galera de fora, irmão. Porque ela, numa boa intenção de ajudar a irmã financeiramente, perdeu o marido. Não, mas pastor, eu sou de Deus. Tá bom, então vamos pegar. Eu falei para você que eu vou pegar. Segundo livro dos Reis, eu não vou ler, eu só estou dando referência para você. No capítulo de número 4, vai falar de uma mulher que ela tinha 2 filhos. O marido dela era profeta, mas o marido dela se endividou. Acredito eu que também ela não sabia das dívidas. Você pega, por exemplo, que talvez essa mulher, ela não soubesse da dívida do marido, porque por ele ser de Deus. E às vezes o seu marido não precisa ser crente, não, basta ele ser homem. Se ele for homem, ele vai ser uma pessoa que vai cuidar das coisas, fazer as coisas certas. Você não vai imaginar que seu marido esteja fazendo coisa errada. Mas eu já vi, por exemplo, a esposa ser levada para a cadeia quando a polícia entra dentro de casa e a droga que está lá escondida do marido, e a mulher não sabe. E não sabia. A pessoa pode até desconfiar, porque se a pessoa observar, ela vai desconfiar,
Mas talvez não pega, não vê. Por que eu vou te mostrar? Vou te mostrar porque eu vou falar isso na Bíblia. Já já eu te falo. Então, o que ocorre? Essa mulher talvez não soubesse das dívidas do marido. Mas o que aconteceu? Quando o marido morreu, o credor veio para levar os 2 filhos para pagar a dívida que o marido havia feito. No caso das crianças, era o pai. E aí, o que essa mulher faz? Ela vai até o profeta Eliseu. Será que aquele homem, marido dela, que era profeta, será que ele nunca esteve perto de Eliseu? Será que ele nunca esteve com Eliseu? Esteve, mas nunca falou do problema que tinha. Tem gente, por exemplo, uma vez eu fui pego de surpresa, que uma jovem me ligou e disse assim: pastor, dá para o senhor visitar a minha avó? Ela está no hospital e ela está muito mal e ela queria falar com o senhor. E eu fui lá no hospital visitar a avó dela. Quando eu cheguei lá, aquela mulher, ela ia na igreja quarta, sexta e domingo. Toda quarta, sexta e domingo ela estava lá, no culto da manhã. Aí eu olhei para ela e disse: o que aconteceu com a senhora? Eu já venho lutando contra um câncer, tem 5 anos. Olhei para ela e falei: só está de brincadeira, né, vó? Eu estou aqui, já tem 3 anos que eu estou nessa igreja, a senhora nunca me pediu ajuda, a senhora nunca falou comigo. Poxa, por que a senhora não me falou? Que a senhora tinha um problema. Pastor, que eu não queria incomodar o senhor. Pois está incomodando agora. Se a palavra incomodar, agora está incomodando. Que não está só me incomodando, não, que eu estou chateado com esse negócio, que parece que a gente não é nada, que a gente não pode fazer coisa alguma. E agora, realmente, a gente não pode fazer nada, né? Porque, às vezes, tem pessoas que elas escondem o sofrimento como se o sofrimento vai desaparecer só porque ninguém sabe. Essa é uma estratégia até de Satanás. Não vai contar nada para ninguém, não vai falar nada com ninguém, não vai passar informação do que está acontecendo contigo. Também concordo com você que você não deve estar passando informação com qualquer um, não. Sabe por quê? Porque Eliseu mandou ela ir para casa, colocar os filhos dela dentro de casa e fechar a porta. A única coisa que os vizinhos dela tinham que saber, o que era? Me empresta umas vasilhas suas aí. Você tem umas vasilhas aí, uns galões, uns tambores, umas panelas grandes, uns vasos, dá para você me emprestar? Dá. Então me dá aí, emprestado. Mas o que você vai dar? Não, só para me emprestar. Por quê? Porque Eliseu mandou ela ir fechar. Quer ver? Os crentes, lá vai eu. Os crentes viajam. Chega no lugar, eu e meu amor. Você não sabe guardar só para você, não, Zé Ruela? Não, e o pior é quando vai para a praia, tira foto até da mulher de biquíni na praia. Para que expor na vitrine o que não está à venda, irmão? Está à venda? Então põe na vitrine. Vai aparecer comprador. Não está? Para que expõe? Porque aparece uma doença que tudo que a pessoa vai comer buchada de bode, vai comer uma tripa, vai comer um porco, uma pururuca, vai tomar alguma coisa, tem que mostrar aqui. Estou vendo a hora, outro dia, por exemplo, um vereador lá do Rio de Janeiro, estava lá numa live, está no banheiro, irmão, no vaso. Rapaz, essa geração está doente, irmão. Duro, né? Mas as pessoas têm que estar mostrando tudo.
Eliseu mandou a minha filha, milagre às vezes, a coisa é quieta, deixa Deus trabalhar lá no oculto, no escondidinho, não fica mostrando os problemas da sua família para outros. É você e a sua casa, é você e sua família. Você tem problema? Fala com os que estão envolvidos no problema, os outros não têm que saber. Eu gosto, por exemplo, claro que eu não vejo isso, né? Há muitos anos, eu parei de ficar olhando rede social. De vez em quando, que às vezes o meu filho posta alguma coisa, fala comigo, ou às vezes alguém me manda alguma coisa, aí o pastor, encaminhei para o senhor, dá uma olhada. Eu dou uma olhada, dou uma passada e fico olhando. Mas é difícil eu ficar vendo essas postagens. Mas tem umas postagens, uns bonequinhos, não sei nem como é que chama aqui, emoji, que é o nome que você fala em inglês. Né? Estou profetizando. Então, entra na escola. Aí, o camarada posta, me sentindo triste esta manhã. Só para todo mundo perguntar o que foi. O pastor Carlos brigou comigo, me proibiu de postar esses negócios, você acredita? Pastor, não tem que estar mandando. Aí começa a brigada dos crentes lá dentro do negócio, irmão. É lindo demais, não é? É bonito. Não. Fora o sujeito chega assim, né? Eu não tenho nada contra não, tá, irmão? O que eu estou falando com você, eu não tenho nada contra não. Mas outro dia, por exemplo, eu vi um camarada chegando num local e ele foi até esse local por causa da rede social, de tudo que o camarada postava, que o camarada colocava tudo, ele sabia de tudo do cara, sabia tudo que o cara fazia, e o cara não sabia que ele foi lá por causa das redes sociais dele, e tudo que ele estava falando do cara era por causa das redes sociais, porque o sujeito respira e coloca lá, estou respirando. A mesma coisa, como a gente vê. Então, o que Eliseu está falando com ele? Falando assim, rapaz, falando com aquela mulher, o problema é só seu e dos seus filhos. Feche a porta, ninguém tem que saber o que acontece dentro da sua casa. Ninguém tem que saber o que se passa. Mas eu também não tenho nada para esconder. Mas ninguém tem que estar sabendo sua vida, criatura. Por quê? Vou te falar por quê. Porque daqui a pouco alguém que não tem o que você tem vai querer ir atrás do que é seu. Porque vê lá, eu queria uma pessoa assim, eu queria uma pessoa dessa maneira. Aí começa a desejar o que é teu e começa a trabalhar em cima do que é teu e está lá. Se a pessoa tiver com a cabeça fraca, tu perdeu. Quem foi que deu o serviço para ela? Tu. Qual é o seu nome, demônio? Vê lá na página qual é. O demônio está escrito o nome dele lá. Então não vê. Né? Eu gosto de fotografia, irmão. Eu vou no local bonito, eu tiro fotografia com a minha mulher, mas é para a gente, é para nós. Se tiver alguma coisa, é no grupo da família que a gente posta, para eles verem. É para as pessoas que amam a gente, que se importam com a gente, que gostam de ver a gente feliz. A gente vai compartilhar com eles, as pessoas que fazem parte da vida da gente, não é para o mundo ver. O senhor quer que eu não faça isso? Eu faço, a página é minha, a rede é minha. Não quero nada não. Daqui a pouco você pode perder o que é seu. Não fala nada, vamos ficar na Bíblia quieto aqui, né, irmão? Então tenha cuidado com coisas da sua casa, coisas da intimidade, que nem essa menina, por exemplo, que perdeu. Você sabia que a mulher do camarada morreu? Hein, dona mãe? Sabia? Que essa irmã, ela que tomou a irmã da irmã lá, ela faleceu no ano passado. Faleceu. O filho dele estava me falando. Faleceu. Morreu ela. Então, e o camarada teve que ser internado num negócio ruim, né? Depois eu te conto. Mas é para você poder verificar e ver coisas que dizem respeito a só os que são íntimos seu. Você não tem que estar transmitindo e passando para outros.
A mesma coisa a gente vê, olha, você veja bem. Olha o perigo, por exemplo, de quando as pessoas escondem coisas em casa. Quando você pega, por exemplo, o capítulo 6 de Josué, 6 e 7 de Josué, vou dar a referência para você, mas não vou lá ler, não. Quando Deus mandou o povo entrar na terra de Jericó e conquistar ela, o povo entrou. O povo foi lá, conquistou a terra. Mas teve um camarada chamado Acã, que ele pegou uma capa babilônica, ele pegou prata e ouro e escondeu aonde? Alguém lembra aí dessa passagem? Aonde que ele escondeu? Aonde? Dentro da sua tenda, dentro da sua casa. A tenda é a casa. E por causa daquilo que estava escondido dentro da sua casa, o que aconteceu com a família dele? Todos morreram. Você está vendo como coisas escondidas dentro da casa, no que dá? Às vezes, coisas escondidas dentro do seu coração. Eu acho interessante, por exemplo, principalmente, cadê as mulheres? Digam amém. Só as mulheres digam amém. E as mulheres, elas têm uma qualidade muito boa. As mulheres, elas são melhores do que os radares. Elas conseguem perceber algo errado de longe. Mas as mulheres também têm um problema. Qual o problema? As mulheres são muito sensíveis. E o que acontece? Com essa sensibilidade, a mulher é boa para guardar uma coisa, sabe o quê? Mágoa. Já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Não, eu estou te falando sério, porque teve uma senhora que ela veio conversar comigo, não foi aqui não, tá, irmão? Eu já prometi que eu não falo daqui. Ela veio conversar comigo, não vou nem falar de onde que ela é. Ela veio conversar comigo e ela disse assim, pastor, eu estou magoada com meu marido, que eu já pensei várias vezes até em fazer uma maldade com ele. Uma hora que ele estiver dormindo, uma hora... Olha só para vocês verem a situação. E eu falei assim, ô irmã, tem quanto tempo que a senhora está assim com o seu marido? Ela falou, tem uns 8 anos. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 6. E o outro? 3. Ué, a senhora tem ódio do cara e a senhora deita com ele, faz amor com ele, tem 2 filhos com esse cara que a senhora odeia? Ah, mas pastor, eu odeio ele, mas eu também preciso. Eu falei, mulher do céu. E ele sabe que você tem raiva dele assim, a ponto de querer pegar ele de noite e cortar o pescoço dele? Não. Não vou falar, né, pastor? Pois é. Olha o que ela está guardando dentro de casa. Ainda bem que ela veio pedir o quê? Ajuda. Porque tem coisa que você põe dentro do seu coração e às vezes você até quer tirar, mas você não consegue tirar sozinho. Vai ter que ter alguém que ajude você a remover. Mágoa, ressentimento, amargura, chateação, aborrecimento, revolta, decepção. Porque tem umas meninas, por exemplo, que elas conheceram o cara era o cara, maravilhoso, lindo, bonito, né? A moça, pastor, a princesa, virou uma rainha. Não, é uma bruxa aquela praga. Se eu soubesse que aquele troço ia virar isso, eu jamais teria casado com esse negócio. O demônio me enganou, pastor. Não foi o demônio, foi você mesmo. Né? E a pessoa diz assim, se eu soubesse que ia dar nisso, eu jamais teria casado. Pois é.
E o que a pessoa está fazendo? Escondendo isso dentro de casa. O Acã escondeu, irmão, essas coisas. Não deixa nada escondido. Busca ajuda. Tira isso de dentro de você. Não fica escondendo sentimentos dentro do teu coração, não. Não esconda, você vai acabar com seus filhos. Eu costumo falar que nós que somos pais, nós somos o guarda-chuva na chuva para proteger os nossos filhos. Se o nosso guarda-chuva não estiver aberto, os nossos filhos estão desprotegidos. O guarda-chuva de Acã não estava aberto. E o que aconteceu com toda a família dele? Pereceu. Hoje tem filho, às vezes já nasce com problema. Lembra daquele jovem lá de João 9, que desde o ventre da mãe o menininho já nasceu cego? Por quê? Porque não foi feita a obra de Deus na vida dele. Se não foi feita a obra de Deus, ele estava vulnerável e desprotegido para Satanás atingi-lo. E Satanás atingiu ele no ventre da mãe. E a mãe e o pai eram da sinagoga, mas fazia lá o quê? Eu conheci uma senhora lá em Governador Valadares em 1994, uma baiana. O filhinho dela era cego, surdo e mudo. E revoltadinho o bichinho. Ele mordia a gente, ele chutava, arranhava. E a gente ali, claro, criança, né? Você sabia, a gente não sabia o que que o menino tinha. Senão hoje falaria, ele está aí, esse problema imperativo, sei lá o quê, né? E um dia, conversando com a mãe, e a conversa vai, conversa vem, e aí vê uma oração e manifesta um demônio terrível na mãe. No ventre, quando ela estava grávida, foi quando ela recebeu esse trabalho que foi feito para poder atingir ela. Atingiu aonde? O filho no ventre. Só que quando expulsou o demônio, o menino passou a ver, passou a ouvir, passou a falar. Ela foi pedir ajuda. Você esconde coisas na sua vida? Ninguém tem que saber da minha vida, não, pastor, a vida é minha. Então tá bom. Não reclama quando as coisas derem errado. Como eu sempre falo, não sou eu. Talvez nem seja eu para te ajudar. Pergunta para Deus. Quem, Senhor, eu devo procurar? Sabe por quê? Quer ver uma coisa? Vou te mostrar outro exemplo. Já quem está falando de Eliseu, vamos voltar lá no segundo livro dos reis. Agora é o capítulo 6, acho que é 8, né? Nem me lembro onde é que está isso mais não. Tem uma mulher chamada Sunamita, que ela era de Sunem. O nome dela não era Sunamita, não. Eu que estou falando. Mas lá nem tem o nome dela. Ela era de Sunem, que era um lugar, uma cidade. Essa mulher, ela fez um quarto para o profeta Eliseu dormir, para ele não ter que ficar incomodando, porque quem é de Deus, irmão, não gosta de incomodar os irmãos. E nem ser pesado para os irmãos. Ela então fez, né? O marido dela era fazendeiro, fez um quarto lá para ele, deu a chave. E Eliseu, quando passava por lá, parava lá, deitava lá, dormia, colocou uma cama, colocou lá uma lamparina naquele tempo. Alguém conhece lamparina, não? Lamparina, lampião, colocou lá para ele poder dormir lá. E aí, Eliseu gostou daquilo, pegou o camarada lá que trabalhava com ele e falou assim, o que nós podemos fazer por essa mulher? Poxa, essa mulher ajudou tanta gente, o que nós podemos fazer por ela? Aí o camarada falou assim, o marido dela é velho e eles não têm filho. Chama ela lá para mim. Eliseu foi lá, chamou ela. Eliseu não, o Geazi foi lá, chamou ela. E o Eliseu virou para ela e disse assim, daqui a um ano, eu vou voltar aqui e tu abraçarás um filho. Ela virou para ele e disse, homem de Deus, não brinca comigo. Rapaz, foi meu sonho, desde que casei, de ter um filho e até hoje, pois você vai ser mãe, o filho vai nascer. O menino nasceu, cresceu, estava lá com 6, 7, 8 anos mais ou menos, ia para o campo com o pai. E aí deu uma dor de cabeça no menino, sabe o que o pai fez? Mandou os servos voltar e entregar para ela. Ô irmão, quando o filho está ficar doente, não fica jogando sobre a responsabilidade da mãe, não. Cuida também. Diz um ditado que filho de feio não tem pai, né? Quando está ruim, é a mãe. Quando está bom, fica comigo.
Não, você também é pai, participa, cuida, ajuda, limpa, dá banho. Eu fazia isso aí com a minha esposa, levantava de madrugada para dar mamadeira. Fazia tudo isso aí, irmão. Dava banho, trocava roupa, olhava para descansar um pouco. Ajuda, colabora, contribui. Viu, Anilton? Contribui, dá uma força. Está vendo o Claudio Mar lá atrás? Está lá, ó, com a filha, para a esposa assistir o culto. Não sei se é só aqui na igreja, mas está fazendo. Claro que não, é brincadeira, mas ele vai falar, ó, pastor. Então, aí o que acontece? O menino, a mãe volta, pega ele, o menino morre, a mãe pega o menino e coloca na cama do profeta Eliseu, fechou a porta e foi atrás de Eliseu. Presta atenção, gente. Você tem problema? Ó, 2 vezes Deus falando a mesma coisa, fecha a porta. Você não tem que estar passando seus problemas para qualquer um. Você não tem que estar falando dos seus problemas com qualquer pessoa. Depois você reclama, seu nome está aí na boca de fofoqueiro, aí você reclama, mas de onde foi? Que só, por exemplo, da pessoa chegar, eu vou te contar um negócio aqui, mas não conta para ninguém não. Então não conta para mim, irmão. Fala para a pessoa. Não fala. Se você não é pastor, fala com a pessoa, não, vai lá procurar o pastor e conversa com ele lá no gabinete e fala para ele. A conversa em particular é para ficar em particular. Agora, se a conversa foi aqui na frente de todo mundo pode ficar sabendo. Mas se for em particular, é para ficar em particular. Então, ela deixa o menino dentro do quarto, trancado, fechado, morto, e ela vai atrás do profeta. Quando ela chega lá no Monte Carmelo, o Eliseu viu ela e falou assim, a sunamita está vindo ali. Vai lá e pergunta a ela se está bem com o marido dela, se está bem com ela, se está bem com o filho dela. O camarada chegou lá e disse aí, e como é que está teu marido? Está bem. E como é que está você? Estou bem. E como é que está seu filho? Está bem. Mas se está bem, por que ela veio aqui? Eu gosto da inteligência dessa mulher, porque ela não sai falando dos seus problemas com qualquer pessoa, principalmente com quem não vai resolver. Para que você vai ficar compartilhando seus problemas com quem não vai dar conta de resolver ele para você, ou ajudar você a resolver? Para que você vai estar só falando, expondo a situação? Então, o cara segura ela. Não, então você não vai até o profeta, não. Você está tudo bem, você volta daqui. O profeta virou para ele e disse assim, deixe ela vir, porque a alma dela está em amargura e Deus não me mostrou do que se trata. Então, preste atenção numa coisa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você já sabe o que é o problema, Deus não vai mostrar para profeta, para pastor, para ninguém, irmão. Por quê? Porque você já sabe. Se você quer resolver o problema, vai procurar quem pode ajudar você a resolver ele. Você já sabe. Você já viu. Para que Deus vai mostrar? Para que Deus vai falar? Por que Deus não mostrou para Eliseu qual era o problema da mulher? Ela já sabia. E Eliseu sabia que ela estava angustiada. Às vezes a pessoa pode olhar para você e saber que você não está normal, saber que você está nervoso, saber que você está inquieto, saber que você não está dormindo direito, saber que você está estranho, mas não sabe do que se trata. Só que está morto, né? E aí o que o profeta faz? Ela chega para ele e diz assim, te pedi eu algum filho? Fala, então o problema é a criança. O que aconteceu com ela? Morreu. Ele pega lá um negócio, dá para o Geazi à frente, ele vai atrás com ela. O Geazi vai lá, mas não acontece nada. Porque tem gente, irmão, não vai te ajudar. Você pode.
pode estar indo na sua casa, fazendo visita para você, não vai te ajudar. Você tem que ir na pessoa que Deus pôs na sua vida. Deixa eu só falar uma coisa para você. O dia que você passar no caminho de um homem de Deus, você vai ter a certeza que você passou. Sabe por quê? Sua vida muda. O dia que eu encontrei o pastor Luiz Fernando lá em Minas Gerais, minha vida, eu era doente, lascado, arrebentado, desempregado, todo pirento. Minha vida mudou. Fiquei curado, minha mulher curada, minha filha curada. O dia que você encontra que alguém de Deus, que você cruzou no caminho de alguém de Deus, vai haver mudança na tua vida. Porque onde Deus está, mudanças são feitas, são realizadas. Procure, vá, fala, não esconda, não deixa nada escondido. Talvez você saiba, como Acã sabia, o que é que estava escondido dentro da sua tenda. Às vezes você sabe que você está machucado, que você está magoado, que você está triste, você está chateado, você está revoltado, e você não fala nem com a tua mulher, nem com tua esposa, nem com teus filhos, você não fala com teu pai, você não fala com ninguém. Você fica guardando para você, você está sendo tentado, fala. Não, mas se eu falar isso com a minha mulher, ela me mata. É melhor você falar que está tentado, do que depois você falar que caiu. Bem mais fácil. Por quê? Porque ela vai te ajudar. Com o seu marido a mesma coisa. Fala. Se precisar de ajuda, procura alguém de Deus e conversa os três. Mas fala. Porque quando Eliseu chega lá na casa, ele ressuscita o menino, tira o menino do mundo dos mortos. Mas por quê? Porque a mãe foi atrás daquilo que era dela. Proteja o que é seu. O que Deus deu para você só tem um interessado em tirar. Chama-se Satanás. Só um que está interessado em destruir, seja o seu relacionamento, sua vida sentimental, sua vida conjugal, seu casamento, seus filhos, seu sucesso, sua paz, sua alegria, sua felicidade. Só tem um interessado em ferrar você, o diabo. Não deixe que o que ele pôs no seu coração venha te destruir e venha destruir o que Deus deu para você. Se você fracassar, é porque você quis, é porque você assim decidiu.